para aparecer, vem na frente no carro de boi, está sendo destaque, ele cala a boca e não fala aquilo que Deus botou para ele falar nesse tempo. Você está entendendo por que tanta gente que a gente achava que era bom está morrendo? Porque cala a boca para aparecer. Profeta não pode calar a boca. Nós estamos num tempo em que profeta tem que ser profeta. Aí agora, o cortejo está vindo. E eles vêm, e quando chega na eira de Nacon, na eira de Nacon, os bois vão tropeçar. Aí você consegue entender? Usar bota a mão, o forte bota a mão. Mas o que é eira de Nacon? Nacon significa pronto. Sabe qual é o nosso problema? É a gente achar que a gente está... É 20 anos com a arca. Eu venho de uma linhagem. Aí a gente acha que está pronto. Cai o forte no momento do local onde tem que estar pronto mesmo. Aí, chama-se Obed-Edom. Por quê? Porque Davi não quer mais a arca. Davi fica assustado. Porque quando a gente passa vergonha, a gente se assusta, né? Foi isso que ele falou de Josafá? Porque Josafá não errou só nessa vez não, tá? Ele errou em entrar com Acabe na guerra. Acabe mascarado, gente. Foi disfarçado para mim é mascarado. Vou lutar do lado de alguém que está mascarado? Aí ele entra com o mascarado na guerra, não morre, Deus livra, faz aliança com a casinha e depois vai fazer com o Jorão. Ah, Josafá, vai passar vergonha. Aí, o que acontece? Davi agora envergonhado, com medo, amedrontado, começa a questionar, como vou trazer a presença do Senhor? Como eu vou trazer a arca de Deus? E aí, porque ele está com medo, ele agora chama um tal de Obed-Edom. E se você for estudar sobre esse Obed-Edom, tem duas linhas de raciocínio. Que ele é geteu de Gate, que ele era filisteu, no momento em que Davi teve um tempo dentro da terra de Filisteu, fez amizade com esse homem e trouxe ele, e por isso, pela amizade, ele agora manda ele guardar a arca. Ou também que ele é geteu de Gate de Israel, uma terra que se chama Gate dentro de Israel. E aí ele é levita. Alguns historiadores falam isso. Mas eu quero pensar bem, como se ele fosse aquilo que Davi trouxe de dentro dos filisteus, quando ele foi. E ele trouxe esse homem. E agora ele tem uma aliança com esse homem. E aí ele tem que resolver o problema dele. Para resolver problema, amado, não chama qualquer um não. Chama amigo de verdade. Para resolver problema, não pode chamar qualquer um. Tem que ser amigo de verdade. Bota na casa de Obed-Edom. Só que você entende que quando você é amigo e você é leal, sempre vai ter bênção para você? Você não estava nem na história do cortejo, mas o negócio aconteceu perto da tua casa, porque você tem que ser lembrado. Você consegue entender? Você vai ter que ser lembrado. Aí chama Obed-Edom. Amados, Obed-Edom, você sabe o significado do nome? Obed, servo. Não adianta você dizer que é servo só de nome. Você tem que ser servo de atitude. Porque quando o rei chama ele, ninguém quer pegar a arca. Mas ele Porque quem é servo, não entende nada, mas está com medo, mas não sabe lidar com a arca, mas não sabe como vai agir, mas servo, Aí Obed significa servo. E Edom? Edom vem da palavra edomita, edomitas. Só que a gente tem que buscar a origem da palavra.
A palavra Edom sai de Adão, que significa Adão, que significa vermelho, que significa sangue. Você consegue entender que Deus está falando assim? Para ter presença e ser abençoado, não pode ser como usar, mexer com ela e achar que pode fazer qualquer coisa. Também não pode ser como Davi, só porque é rei, acha que tem direito da presença. Para lidar com a presença, tem que ser servo e tem que ser vermelho ou sangue. E esse vermelho aí de Adão é vermelho do barro. Ah, chegamos no barro, amiga. É no barro. Você quer presença, mas você é serva e você é barro? Sabe por que a gente quer ser vaso? O tema dessa mensagem que a minha amiga botou como tema dessa campanha é simplesmente que Deus quebra e Ele refaz. Não é isso? Não é isso? Ele quebra e Ele refaz. Mas na verdade, se você olhar Jeremias, na verdade não é o oleiro que quebra, é o próprio barro que se desmonta. É o próprio barro que não tem estrutura. Aí o oleiro tá com a massa na mão, ele precisa trabalhar de novo e fazer um vaso novo. Ah, você não entende porque tu tá passando por isso, é porque tu não tem estrutura para aguentar o que ele vai te dar. Aí ele precisa você quebrar na mão dele. Amados, é muito melhor quebrar na mão dele do que você quebrar depois de ir ao fogo. Você sabe por quê? Porque depois que você quebrar ou rachar, depois que sair do fogo, dá para aproveitar? Dá para fazer de novo? É isso que a gente não entende. Não dá para fazer outro, só tem duas opções. Sabe qual é? Raspar, quebrar em picadinho aquela cerâmica, e ela vai ser utilizada picadinha em pó para fortalecer outras massas. Você consegue entender? Pessoa que peca, que cai, que quebra, se ela assumir o seu pecado e mostrar toda a sua situação, e ela assumir, ficar quebradinha, mostrar que está quebradinha, Deus utiliza ela para fortalecer outros vasos. Mas o problema é que a gente quer esconder os nossos erros. Então é melhor você quebrar agora, enquanto você está massa mole. Ainda não foi para o fogo. Você consegue entender? Porque a pessoa não quer mostrar que está rachada, é que ela faz. Depois que tira a cerâmica do fogo, tira a cerâmica, simplesmente passa uma cera onde está rachado, aonde está falho, e pinta sobre a cera. Você lembra que Deus falou assim sobre Jó, homem sincero, em alguma versão? Sincero significa sem cera, sem máscara, sem tampa, sem enganação, sem esconder pecado. Sem cera. Simplesmente quando você bota o vaso rachado, tentando esconder o seu pecado, a sua rachadura, misturado com cera e pintura, se você botar na luz, você acha a rachadura. Você consegue entender que a luz mostra aquilo que está rachado, tentando ser escondido. Não dá para lidar com a presença, você enganando, você mentindo, você enrolando. Você quer presença e bênção? Então muda o teu caráter. Muda a tua vida.
Aí a gente fala assim, muitas vezes, quando a gente está pregando, aceita Jesus. Aceitar Jesus é a gente reconhecer que a gente não é nada e precisa dele todo dia. Eu preciso desse Jesus e prefiro que ele me amasse várias vezes antes de me botar no fogo. Me desmonta, Pai, e me monta de novo. Me desmonta, Pai, e me monta de novo. Me desmonta, Pai, e me monta de novo. Um dia desse, eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não aguento. O povo pensa que eu aguento, mas eu não aguento. Porque para Deus a gente precisa mostrar quem a gente é. Aí eu falei, Senhor, eu não aguento. Aí o Senhor, eu orei bastante com ele naquela noite e fui dormir. E Deus me deu um sonho e eu entendi que ele estava conversando comigo no sonho. E aí Deus me deu essa chave para essa mensagem. Deus falou assim, filha, você sabe por que você está sentindo um peso muito forte? A conversa dele comigo foi essa. É porque a minha mão está por fora. E você é barro mole. E aí a minha mão por fora te moldando, a pressão é forte. É eu que estou pressionando, não é ninguém não. Sou eu que estou te pressionando em volta para deixar você do jeito que eu quero. A pressão é minha. Para de achar que a pressão é dos outros. A pressão sou eu. Aí ele disse assim, mas você não vai desmontar. Sabe por quê, minha filha? Porque da mesma forma que eu boto a mão por fora, eu boto a mão por dentro. Aí Deus falou, eu estou botando a pressão por fora para te moldar, mas eu também estou botando a mão por dentro para te dar a minha digital, as minhas características. Eu estou trabalhando fora, mas eu estou trabalhando dentro. Você está deixando o Senhor trabalhar? Será que você está realmente deixando o Senhor trabalhar em você? Para de falar que o problema é com os outros. O negócio é o olheiro e você. O Senhor falou para Jeremias, levanta e desce. Levanta e desce à casa do olheiro. Que lá eu vou fazer você ouvir as minhas mensagens. A minha mensagem. Aí simplesmente você vê, Deus já estava falando com Jeremias. Mas Deus queria que ele se levantasse. É posição de guerra. É posição de autoridade, é levantado. Mas no mesmo tempo é descendo, Descendo o quê? No teu interior. As suas falhas, a sua carne, o seu pensamento. Desce. E lá, você vendo algumas coisas, aí eu posso conversar com você. Você consegue entender? Tem coisa que ele não vai conversar com a gente nunca se a gente não começar a enxergar o que ele está fazendo. Enquanto você não enxergar que é ele não pode falar contigo. O Senhor está calado, eu estou apanhando. Está apanhando calada porque você ainda não entendeu o que ele quer falar contigo. Deus. Deixa ele te moldar. Deixa ele te moldar. Você veio aqui pedir algo, mas sai daqui querendo, Senhor, me molda. Me molda. Me molda. Me molda. Me molda. Me molda. Porque para lidar com a presença, você tem que estar moldada. Aí agora, Davi entendeu que errou. Você sabe o que eu acho bonito no Davi? É que ele erra, mas ele assume seus erros. Eu não estou fazendo menção a pecado. Eu estou fazendo menção o quê? Que a gente erra. Aqui não é todo mundo perfeito, não.
Mas o interessante é errar, reconhecer, ajeitar a rota e melhorar. Aí Davi agora ouve dizer, olha, 3 meses, a casa de Obed-Edom está sendo abençoada. Você consegue entender que todo mundo está comentando? Você consegue entender quando a presença realmente entrar na minha vida, vai ser comentário. Você consegue entender que quando Deus, com a sua presença entrar na nossa história, vai ser comentário para todo mundo, porque o que Ele vai fazer é grande. O historiador Flávio Joséfo diz que Obed-Edom era pobre, mas se tornou riquíssimo em 3 meses, gente. Você consegue entender? As vacas começaram a dar cria, o plantio começou a brotar. Você consegue entender? É de onde não tem, porque Deus não precisa da nossa ajuda para nos abençoar. O que Ele vai fazer, Ele faz se você desejar a presença dEle. Você deseja a bênção ou a presença? Se você desejar a presença, a bênção vem. Mas se você deseja só a bênção, você fica sem a bênção. E sem. Aí agora Davi acordou, ó, porque a gente precisa acordar. Aí Davi entendeu, olha, Obed-Edom foi abençoado. O servo vermelho foi abençoado. Vermelho significa barro, mas lembra o que, gente? Sangue. E não dá para falar de cristão sem sangue. Tem sangue na tua história? Tem sangue na tua vida? Na minha vida tem. O sangue de Jesus. É o sangue que marca a minha história. Você consegue entender que o espírito da morte não entrava porque via o sangue afasta a morte. O sangue muda a história. O sangue. Tem sangue na sua vida? Davi entendeu isso. Aí Davi muda todo o sistema. Você sabe o que Davi faz? Procura a lei, faz conforme a lei, traz 4 sacerdotes, carregando a arca no ombro e caminhando. Mas Davi é 12 quilômetros, vai ser devagar. Não tem problema, porque para trazer a presença pode ser devagar, mas eu vou trazer. Eu posso andar devagar, mas eu vou trazer. O que vale eu trazer de qualquer maneira. Aí Davi simplesmente dá 6 passos e sacrifica. Você sabe o que é isso? Amados, 12 quilômetros, você, 1, 2, 3, vou fazer até um passo maior, né? Que a gente quer chegar mais rápido. 6 passos, para tudo, vamos sacrificar. Você consegue entender? Você deu 6 passos, não começa a querer correr não, para e sacrifica. E joga sangue, e traz a presença, e vê Jesus na cena da tua história. Deu mais 6 passos? Sacrifica. Deu mais 6 passos? Sacrifica. Deu mais 6 passos? Sacrifica. Já não é mais a mesma distância para chegar. Agora é menos. Consegue entender? Deus está mudando a tua história, mas você está fazendo direito. E o mais interessante é você chegar no final da cena e olhar. Olha para trás. Como é que está a história do povo? Como é que estão olhando a sua história? Como é que estão olhando o que tu está deixando para trás? Será que estão olhando para você e lembrando o sacrifício que você fez até aqui? Será que estão olhando para você e vendo o sangue de Jesus? Você imagina o rastro do sangue de Jesus? Tem que ter rastro de sangue
sangue na minha história. Tem que ter rastro de sangue na sua história. Aí Davi tira a roupa de rei. Porque quem tem a presença, amado, não está preocupado com a honra da terra. A honra da terra é fichinha. A honra da terra não diz nada. Aí ele tira a roupa de rei. Para que rei? Se eu tenho a presença. Para que dizer que eu sou alguma coisa se eu tenho a presença? Tem gente que aponta logo a credencial, mas não tem presença. O que adianta ter credencial sem presença? O que adianta dizer que é e todo mundo olhar e falar, não é? Aí Davi tira a roupa de rei. E agora fica com uma éfode de linho. Aí vem bailando. A Bíblia diz que ele vem adorando com toda a sua... com toda a sua força. E isso mexe comigo, amado. Sabe por quê? Porque de repente a minha adoração com toda a minha força é diferente da sua força. E Deus é perfeito nisso. Deus falou para Gideão, vai com a sua... Não é com a força de ninguém. Davi, não vai com a roupa de Saul, vai do jeito que você sabe. Você consegue entender? É do jeito que você é. Vai com a sua... Aí simplesmente tem alguém da janela que mora comigo, que está dentro da minha casa, está dentro do meu reinado. Mas está na janela, não sabe o sacrifício, não viu o sangue que eu vi no caminho, não viu a dificuldade dos passos, o peso da arca no ombro, e agora está me julgando. Você consegue entender? Que tem gente que acha que pode julgar a gente da janela, sem saber nada da nossa história, sem saber a nossa adoração, sem saber por que tu tá ali. É gente que é rainha há muito tempo. Nasceu rainha, não sabe o que é ser pobre. Você sabe que quem valoriza hoje um prato de comida é quem já passou fome. Quem sempre teve comida boa, começa a fazer escolha. Isso aqui eu não como. Isso não dá, isso não desce. Você consegue entender? É Mical. Mical acha que pode julgar todo mundo porque é rainha desde pequenininha. Não sabe a dificuldade da vida. Só que eu aprendo com Davi. Sabe o que eu aprendo com Davi? Eu aprendi com essa palavra que Mical, há um tempo atrás, salvou Davi pela janela. E agora está acusando pela janela. Mas ela ajudou Davi por quê? Porque ela não foi com Davi. Não era tanto amor assim para pagar preço junto com ele. Ela continuou no reinado do seu pai. Mas ela sabia que ele podia vir ser rei. Então é melhor, né? Deixar ele em segundo plano e dizer que eu sou amiga dele. Você consegue entender? Tem gente que está vendo já o que você pode ser e já quer chegar pertinho de você. Você consegue entender? Não está com você. Só está te livrando agora para amanhã você achar que é grata a ela. Mas eu aprendi com essa palavra. Se você fez por mim lá atrás e agora está me julgando na minha adoração, cai por terra qualquer gratidão. Porque o que você fez foi meu Deus que fez na minha história. Foi meu Deus que fez na minha vida. Se agora você está julgando o meu esforço, a minha adoração. Mical, te achei. Te encontrei. Você nessa manhã, libera essas gratidão aí. Essas gratidão falsa que a pessoa fica jogando na tua cara, mas você sabe que teve intenção.
Se desprenda de falsas gratidões. Se desprenda de falsas gratidão. Eu não estou mandando você ser ingrata. Eu estou dizendo que você não pode ficar presa a uma pessoa que já fez e agora quer te julgar o tempo todo. E não sabe o esforço que é para você estar aí de pé. Você viu gente morrendo no caminho. Você viu sangue sendo derramado. Você viu o cansaço que é. Mical, fica aí com teus disse-me disse. No momento que você julgou a minha adoração, deixei a minha ingratidão do lado. Aí você questiona assim: Fernanda, Davi levou a presença para Israel agora, de forma diferente, pagando o preço. Já notou que para você levar a presença de verdade, você já começa a pagar preço? A pessoa já está te olhando já de forma diferente. Mas não fica preocupada não. Mical nunca mais vai gerar. Você consegue entender? Tem gente que não vai gerar. Davi tem muita história para você, fica calmo. Aí simplesmente agora, ele traz a arca, que é a presença de Deus para Israel. E junto ele está trazendo a bênção. Historiadores dizem que Obed-Edom largou a casa, veio no cortejo. E eu acredito que ele pensou que 3 meses, a arca na minha casa, eu fui abençoado, eu tenho que estar perto de onde ela está. Você consegue entender? Vai para onde a arca está. A arca, amados, não é nada se Deus não estiver dentro. Você consegue entender que Deus está fazendo de nós arcas nesse tempo? Você vai ser apenas uma caixa de madeira, até banhada em ouro. Tem até um valor. Mas se não tiver a presença, não é arca. Deus quer fazer de nós arca. E a gente está questionando tanta coisa. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, diz que quando a igreja chegar nas bodas do Cordeiro, vai ganhar uma roupa de linho fino. Você lembra do que Davi está vestido? Linho, éfode de linho. É a tipologia do que Apocalipse está falando. Quando nós chegarmos na boda do Cordeiro, nós vamos ganhar uma roupa, e a roupa é de linho fino. E a Bíblia diz, é a justiça dos santos. Você consegue entender? Que você vai chegar lá e vai ganhar uma roupa. Você lembra daquela passagem em que Jesus disse que um rei faz uma festa e convida muita gente e muita gente não vai, e depois ele cata todo mundo, aí todo mundo entra na festa, mas tem um que está vestido de forma diferente. Aí ele diz, você aqui não pode ficar, porque a tua roupa não é propícia para cá, para bodas, para festa. Você consegue entender? Aí vem os homens e leva ele para o fogo. Você consegue entender que tem roupa certa para entrar no céu? Tem roupa certa. E sabe o que eu vivo todo dia? Porque tem justiça, amados, que a gente não vai ver nessa terra. Tem justiça que a gente não vai chegar a ver com os nossos olhos nessa terra. Porque a gente vai passar tantas injustiças por amor a Ele. E aí simplesmente quando a gente entrar no céu e vestir aquela roupa significa justiça, 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 justiça. Você consegue se colocar de pé nessa hora e começar a gritar, eu quero essa roupa, eu quero a roupa da justiça. Que adianta a roupa de rei aqui embaixo e não ter a roupa da justiça
de Deus lá em cima. Você consegue? Você consegue ver? É o que me anima todo dia, é o que me dá esperança todo dia, é eu pensar, Senhor, um dia eu vou vestir essa roupa, e eu vou olhar para ela, e vou falar, eu não era capaz de estar aqui, eu cheia de defeito, eu estou aqui, eu cheia de falha, eu estou aqui, Pai. Essa é a resposta para todas as injustiças que eu sofri. Vale a pena ser injustiçado pelo nome dEle. Vale a pena pagar preço pelo nome dEle. Vale a pena, igreja, a gente pagar preço. Às vezes a gente não vai ver recompensa nessa terra não, mas quando chegar no céu e você vestir aquela roupa e ver tudo que Ele preparou para você, vai valer. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.